Olá, meus amigos estudantes de ciências! Uma parte muito legal das ciências é quando nós estudamos os elementos dos circuitos elétricos. Um circuito elétrico é um dispositivo onde pode ocorrer a transformação de energia elétrica em outra forma qualquer de energia. Para que isso ocorra, deve haver algo que transfira a energia de uma fonte, por exemplo, bateria, pilha, tomada da rede elétrica e etc., para qualquer outro aparelho elétrico que você queira usar, por exemplo, uma lâmpada, um televisor, celular e etc. O elemento responsável por essa transferência de energia é o chamado de corrente elétrica, ou a corrente elétrica no feminino, né? Bom, vamos lá. Então, para isso, nós vamos discutir, refletir sobre uma atividade do livro de ciências do Bernoulli, página 47, atividade 3. Vamos lá, meu amigo, vamos compreender e ler o enunciado da atividade. Vejam bem, olha só. A atividade diz o seguinte: um circuito elétrico simples foi construído com o auxílio de uma lâmpada, de uma bateria e de alguns fios de ligação. O papel de interruptor é desempenhado por duas hastes metálicas, uma haste AB e uma haste CD, presas pelos centros que podem ser giradas. Então, ou seja, essas hastes podem girar, fazer um giro de 360 graus, pois estão presos no seu centro ali, uma espécie de prego, por exemplo, para que elas girem. No caso da figura mostrada, nós só temos a haste AB. Beleza? E nesse momento, a haste AB está desconectada do circuito. Por que eu falo está desconectada? Porque ela não permite que a corrente elétrica continue o seu ciclo. A corrente não consegue passar pelos fios, já que a haste está na diagonal. Então, a ideia do exercício é o seguinte: você vai desenhar no espaço a seguir, aí no seu livro, duas possibilidades para que a lâmpada seja ligada. Mas neste primeiro momento, meu amigo, talvez você tenha algumas dúvidas. Como assim corrente elétrica? Como assim desconectada? Claro, para te ajudar, eu pensei o seguinte: vamos usar um simulador de computador em que eu consigo montar um circuito parecido como esse. Vamos lá. Eu vou pegar os tais fios condutores que o circuito tem e tentar montar um circuito que está mais ou menos aí retangular, né? Vamos ver se eu consigo montar um circuito parecido. Bom, no primeiro instante, eu vou começar a ligar os fios, né? Como eu disse, eles formam aproximadamente aí um formato retangular. Então, eu ligo os fios, eu deixo alguns vãos onde eu vou colocar os tais elementos do circuito, né? Para que o meu circuito funcione. Por enquanto, eu só tenho fios, tá? O que são fios? São fios que conduzem a eletricidade. Normalmente, são fios metálicos. Ah, isso mesmo. Pronto, já liguei os fios num formato aproximadamente retangular, mas falta os elementos. Considerando aqui o desenho do exercício, eu tenho lá embaixo uma bateria, tá? Que eu vou pegar aqui, neste caso o simulador, o formato é parecido com o de uma pilha. Como eu vejo que no circuito o positivo está para a esquerda, eu vou virar a minha pilha assim, porque normalmente o positivo é este lado da bateria, da pilha, que eu tenho uma pequena saliênciazinha, ok? A minha pilha já está conectada. Beleza. Falta o quê? Falta a lâmpada. Cadê a lâmpada? Olha, peguei uma lâmpada aqui, que ela também está meio virada, assim, meio que para a direita, né? Desse formato. Vou conectar a lâmpada aqui nessa região do meu circuito. Me desculpem aqui alguns probleminhas que, na verdade, tem a ver com o mouse que eu estou usando aqui, mas tá ficando bonitinho. Eu vou ter que conectar o circuito desse formato por causa do simulador. Não fica exatamente retangular o meu circuito, mas para que a lâmpada acenda é necessário que isso aconteça. Observem que o meu circuito aqui ele tem um monte de bolinhas azuis com um sinal de menos dentro. Essas bolinhas representam os elétrons que caminham pelo circuito a partir da força, da diferença de potencial ou da voltagem, né, digamos assim no popular, que a bateria contém. Só que, no entanto, se o circuito estiver interrompido, como a gente pode observar aqui no lado superior esquerdo, a corrente não se movimenta. Então, nesse caso, a lâmpada não acende, que é
mais ou menos o que está acontecendo com a figura do exercício. Para que isso aconteça, eu tenho que pegar um interruptor, né, que nada mais é do que uma parte do circuito em que eu consigo ligar e desligar o circuito. E nesse caso, o meu interruptor, ele ficou meio torto, né? Deixa eu arrumar ele aqui. O meu interruptor, ele está desligado, ele está parecido com o interruptor do exercício. Só que o desenho está um pouco diferente. Observe que tem uma haste aqui, né? Que ela está virada na diagonal, assim como parece o exercício. Para que o circuito funcione, eu preciso movimentar essa haste. Como? Eu preciso fazer com que a haste conecte os fios e assim permita que a corrente elétrica ela seja conduzida por todo o circuito, uma corrente contínua, e a lâmpada que está aqui à minha direita acenda. Quando eu aumento aqui o valor da tensão, repare, a minha tensão tem 9 volts. Eu vou colocar 29 volts, vou colocar 63 volts. Quanto maior o valor da voltagem, digamos assim, maior é o brilho da lâmpada. Agora, é claro que na prática a gente não pode fazer isso, porque se a lâmpada funciona a 9 volts, por exemplo, se eu colocar ela numa fonte de 63 volts, como acontece aqui na simulação, provavelmente a lâmpada vai se queimar. Nesse caso é uma simulação, né? Ainda não aconteceu isso, mas na prática isso não pode acontecer não, tá? Se a sua lâmpada funciona a 9 volts, você precisa ligar ela numa bateria de 9 volts. Você pode até ligar ela numa bateria com menos volts, tá? Às vezes ela vai acender um pouco mais fraca, mas você não vai queimar. Agora, ligar um aparelho numa fonte de tensão com uma voltagem maior do que a que ele pode resistir, esse aparelho vai se queimar. É assim que funciona. Bom, será que vai ter um momento que vai começar aqui a bateria com uma voltagem muito grande, a lâmpada não vai aguentar? Vamos aumentar mais um pouco, aumentando. Olha, realmente, eu fui até 120 volts, que é aproximadamente a tensão elétrica residencial das nossas casas, e essa lâmpada continua acendendo normalmente. Tudo bem? É uma simulação também, só para que vocês entendam que é esse o objetivo do exercício. Você precisa observar que para que uma corrente elétrica tenha um fluxo em um circuito, essa corrente precisa estar, não pode, na verdade, estar interrompida com uma chave, né? Como acontece no exercício. Então, nesse momento que agora eu desliguei o circuito, eu posso ligar o circuito de novo. Desliguei o circuito e eu posso ligar o circuito de novo. Opa! Lembrou de alguma coisa aí? Sim! Na sua casa, você rotineiramente interrompe o circuito da sua lâmpada, do quarto, da sala, quando você clica no interruptor, que normalmente está aí na parede, nas paredes dos cômodos das residências, né? Então você clica no interruptor para ligar a lâmpada e você clica novamente no interruptor para desligar a lâmpada, ok? Então é isso, meus amigos. A atividade é basicamente essa ideia que você precisa compreender. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês um detalhe aqui. Eu estou abrindo aqui a imagem do exercício para a gente relembrar. O exercício tem essa imagem aqui, não é? Em que o interruptor, que é representado pela haste AB, ele está na diagonal interrompendo o circuito. Então, sim, de fato, de acordo com o que a gente aprendeu até agora, essa lâmpada não poderia estar acesa, ela está apagada, tá? Mas o desenho mostra uma lâmpada acesa, tudo bem. A ideia é o seguinte, é que você desenhe nos espaços em branco do seu livro esse tipo de situação aqui, olha. Quando você pega a haste AB, por exemplo, e você coloca ele na vertical, ligando o circuito. Se eu fizer isso que eu estou mostrando aqui, a haste AB na vertical, o circuito ele fica totalmente contínuo e eu vou ter uma corrente elétrica o suficiente para fazer a lâmpada funcionar. Agora, eu também posso fazer o contrário. O AB ele pode estar tanto com o A em cima e o B embaixo, como ele pode estar com o A embaixo e o B em cima. Não tem problema, você pode ligar a extremidade A na posição superior ou na posição inferior, que o circuito irá funcionar sem problema nenhum. Então, a resposta para essa atividade, assim, no formato de desenho, foi o que eu acabei de mostrar, mas em palavras é o seguinte: resolução. A lâmpada só vai ficar acesa quando a haste ficar alinhada com o circuito, deixando-o fechado. Isso ocorre em 2 momentos ao longo de um giro completo, quando a extremidade A está na parte superior e quando a extremidade B está na parte superior também.
Ok? Então, valeu, grande abraço e espero que tenha aprendido um pouco mais. Até mais!